Atos, capítulo 15, versículos 36 a 41. Acompanhe silenciosamente em sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos, uma das vantagens de pregar a palavra do Senhor expositivamente, lendo livros bíblicos em sua inteireza, em sua integridade, é o fato de termos que expor textos assim. Não há como saltar, não há como pular. Precisamos ler e precisamos manifestar como a natureza humana é difícil. É um texto pesado, para mim é um texto bastante pesado. No momento especial da igreja, no momento onde a igreja havia sido aliviada de uma tensão causada por pessoas com uma má compreensão, um mau entendimento da verdade, vieram sem autorização legal, sem serem enviados, comissionados, importunar a igreja. Houve um concílio maravilhoso, nós participamos deste concílio. Quando lemos o texto de Atos 15, versículos 1 a 35, participamos junto com eles deste concílio como visitantes do concílio de Jerusalém. E vimos como que uma reunião conciliar pode ser uma bênção para a igreja de Cristo Jesus. Vimos a paz que era experimentada pela igreja à medida que os resultados do concílio eram compartilhados. A alegria, o alívio, a tranquilidade. Abrimos o capítulo 15, se você quiser voltar comigo, abrimos o capítulo 15 falando acerca desses indivíduos que desceram da Judéia e que ensinavam os irmãos, dizendo que se eles não se circuncidassem, segundo o costume de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Iniciamos o capítulo 15 falando a respeito de Paulo e Barnabé contendendo e havendo não pequena discussão. Lucas coloca de uma forma diferente aqui. Houve contenda e não pequena discussão com eles. E ali então houve um mal-estar foi criado, foi instaurado, mas veio um concílio. E ali houve os interlocutores, as palavras, e vimos as palavras de alguns, palavra de Paulo, Barnabé, palavra de Pedro, palavra de Tiago, e de repente a solução que apaziguou os ânimos. E a igreja então recebeu as informações, e o texto nos diz que
no versículo 31, quando eles leram a carta, houve alegria, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas, Silas, que subiram com eles de Jerusalém, que estavam lá em Antioquia, desceram com eles de Jerusalém, confortaram, consolaram os irmãos, e ficaram ali, demoraram-se ali por algum tempo, ensinando a palavra. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando, pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E de repente acontece algo no meio desta paz. Irmãos, como pastor, uma das tarefas que me dá muito alegria é quando eu aconselho a um casal em crise e este casal consegue superar a crise. Pela graça de Deus, já aconteceu isso algumas vezes. E de repente, aquele casal que estava num momento difícil volta à paz e volta a conviver, e daqui a pouco a gente percebe o semblante de um para com o outro mais leve, a naturalidade voltando, traz alegria, traz muita alegria. Como pastor, algo que é dos labores mais pesados é aconselhar um casal e não conseguir um desfecho bom. E depois de aconselhar, de mostrar o ensino da palavra, de mostrar o ensino das Escrituras, é ver ainda assim, e geralmente existe uma parte mais obstinada, geralmente existe uma parte mais dura, mais inflexível, é ver um casal rompendo os votos da aliança, rompendo, quebrando a aliança. O Senhor Jesus foi arguido a respeito disso em um momento, e as pessoas dizendo, não, mas Moisés permitiu lavrar carta de divórcio. E o Senhor Jesus Cristo então se voltou para eles e foi antes de Moisés e disse, olha, não foi assim desde o princípio, não foi assim que Deus fez. Moisés permitiu como concessão, por causa da dureza do coração do homem. Por causa da dureza do coração do homem. Dureza do coração do homem. Apesar da dureza do coração do homem, a obra de Deus prossegue. Apesar da dureza do coração do homem, a obra de Deus prossegue. E nós vamos ver este tema em 3 partes: um acordo, um desacordo, uma cisão. Um acordo, um desacordo, uma cisão. Comecemos com o acordo. No versículo de número 36, a palavra diz que alguns dias depois, que dias são esses? Depois do quê? Provavelmente o texto aqui está se referindo a dias depois de um demorado período de ensino em Antioquia, quem sabe completando um ciclo. E existem ciclos assim na igreja de ensino, ciclos de exposição, ciclos de atividade. Quando nós voltamos para o versículo de número 35, o texto diz, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando. Então, após o concílio de Jerusalém, eles voltaram para Antioquia e demoraram-se ali. Então, no meu entendimento, alguns dias depois, não é alguns dias depois do concílio de Jerusalém, porque após o concílio de Jerusalém, eles demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando. Para mim,
A ideia aqui é que depois de alguns dias, terminado um ciclo de ensino, um momento quando Paulo e Barnabé completaram uma obra que haviam proposto no coração. Talvez, segundo alguns comentaristas, coincidindo também com o fim do inverno e início da primavera, dando possibilidade de uma viagem. O inverno passando, dando lugar à primavera e a possibilidade de uma viagem. Alguns dias depois, então, disse Paulo a Barnabé, 2 companheiros, amigos de longa data, homens que fizeram uma grande viagem, passaram por bons e maus momentos, enfrentaram perigos, enfrentaram alegrias, dificuldades. Barnabé, um homem amoroso, cheio do Espírito de Deus, filho da exortação, encorajador, conselheiro, alguém sensível que via a necessidade dos outros. Quando Paulo se converteu, as pessoas tiveram medo de se aproximar dele, as pessoas tiveram medo de confiar na conversão de Paulo. O texto da palavra de Deus, então, vai nos dizer o seguinte: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, falando sobre Paulo. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Não, é engano. É armadilha, é laço. Não é possível. Todos não acreditavam que ele era discípulo. Aí nós lemos então no capítulo 9, versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé foi lá, Barnabé confiou, e ali eles começaram a construir uma amizade. O avivamento chegou em Antioquia, através de missionários anônimos que subiram, pregando a palavra também a gentios, e houve uma explosão de conversões. Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para lidar com aquelas conversões, com aquele grupo. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e aquele grupo que estava lá com Barnabé aumentou mais ainda, e Barnabé viu que não daria conta. Nesse momento, Saulo estava em retiro, Saulo ainda estava isolado, é claro que não sem trabalhar. Ele havia ido pelas regiões da Síria, da Cilícia, mas ele estava no anonimato. A Bíblia não fala dele nesse tempo, só fala de onde ele estava. E o texto bíblico diz que Barnabé foi até ele. Barnabé confiava nele. Barnabé foi até Paulo, até então conhecido como Saulo. E chegando lá disse: olha, companheiro, eu preciso da sua ajuda. A obra está grande demais para mim. Deus está visitando com graça aquele povo. É muita gente convertendo. Eu preciso do seu apoio. E Saulo, então, foi com ele. Paulo foi com ele. Fizeram uma grande obra lá. Uma grande obra. Depois disso, depois de algum tempo em Antioquia, eles foram, como eu já adiantei, na primeira grande viagem missionária, voltaram, tiveram aquela contenda no início do capítulo 15 com os judaizantes. Agora, então, eles estavam planejando uma segunda viagem. Que bênção, momento de alegria, planejamento. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir agora? Paulo e Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos, por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como andam. A paz propiciou a elaboração de novos planos. Vamos visitar os irmãos, vamos retornar,
Vamos confirmar as igrejas. Já faz um tempo que nós não vemos esses irmãos. Vamos voltar até eles, vamos visitá-los. Momentos de paz levam a planejamentos. Vamos sim, a resposta de Barnabé está implícita aqui. Vamos nessa. A ideia era visitar os irmãos, a ideia era acompanhar os convertidos. O trabalho de alimentação, diz um comentarista, é talvez ainda mais importante do que o contato original. É importante acompanhar os convertidos. Não é simplesmente pregar a palavra e pronto, converteu. Não, tem a obra de uma vida pela frente. A caminhada com Cristo é maratona, é longa, é a obra de uma vida. Um acordo. Vamos visitar os irmãos. Um acordo. Seguido de um desacordo. Versículos 37 e 38. Barnabé queria levar consigo a João, chamado Marcos. Gente, eu já falei que Barnabé era sensível. Barnabé tinha uma sensibilidade muito grande. Ele teve sensibilidade para acolher Paulo quando Paulo se converteu, confiar nele, apoiá-lo, ir até ele, estender a destra de comunhão. Barnabé amava investir em pessoas. Por isso foi chamado filho da exortação. Ele era encorajador. Ele foi paciente com João Marcos, da mesma forma que havia sido paciente com Paulo, conforme nós nos lembramos aqui. Ele viu nesta situação uma oportunidade de segunda chance para João Marcos. Se você voltar comigo para o capítulo 13, o versículo de número 13, o texto diz assim, está no começo da primeira grande viagem missionária. Eles haviam passado pela ilha de Chipre, Salamina, Pafos. Havia acontecido a conversão do procônsul, do governador daquela ilha, Sérgio Paulo. Agora, eles pegaram o oceano, desembarcaram na Panfilha, estavam ali em Perge, e a ideia era subir, a ideia era ir morro acima, até chegar na Psídia. Mas o texto diz, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então João Marcos foi muito pouco com eles na primeira viagem e voltou para Jerusalém. Não há um consenso acerca de qual tenha sido o motivo da deserção de João Marcos. E de fato, quando o texto fala deste regresso, deste retorno de João Marcos, a Bíblia usa um termo que dá a entender deserção. Ora, ele faria falta. Ele era novo, ele era forte. Ele faria falta, sim. O auxílio dele certamente deixaria uma lacuna. Os comentaristas não chegam ao consenso do motivo pelo qual ele desertou. Outra visão. Será que foi uma outra visão? Alguns dizem que ali Paulo estava doente e queria continuar dezenas e dezenas de quilômetros morro acima, e que João Marcos olhou aquilo e falou, gente, vocês não estão no são juízo, vocês querem continuar uma viagem com um homem doente assim? Alguns dizem que pode ter sido isso. Talvez a dureza da viagem, aquilo que já havia passado, imaturidade pessoal. Alguns dizem que ele, por ser jovem, ainda era imaturo, e houve uma longa caminhada até ele chegar à maturidade espiritual, à maturidade ministerial. Será saudade de casa? Alguns chegam a dizer que ele estava com saudade de casa. Ele era possivelmente de uma família abastada. Será que ele estava com saudade dos confortos de casa, da mãe,
Possivelmente o seu pai já houvesse morrido. O texto bíblico fala da mãe, mas não fala do pai. Não sabemos por que ele desertou, mas o fato é que ele retrocedeu muito cedo na viagem. E Barnabé viu neste momento uma segunda chance para João Marcos, queria levar também João Marcos. Será que João Marcos havia conversado posteriormente com Barnabé sobre essa situação? Por ser primo dele também. João Marcos era primo de Barnabé. E como Barnabé era muito sensível, muito acessível, será que João Marcos chegou e conversou? Olha, Barnabé, queria conversar com você. Não me sinto bem com aquela decisão. Será que houve isso? Quando eu lembro de ter voltado, meu coração aperta e eu não sei, eu estou tentando construir aqui o momento circunstancial deles. As emoções que estavam presentes na vida de cada uma dessas pessoas. Barnabé queria levar a João, chamado Marcos. Olha, vamos então, vamos, olha, eu vou chamar João, e quem sabe ele fez uma surpresa para Paulo. Olha, João está pronto também, nós estamos indo. Paulo, todavia, não tinha a mesma visão. A visão de Paulo era diferente. Já aconteceu isso com você? Visões diferentes? Você tem uma visão e compartilha, mas a pessoa tem outra visão, não fecha adequadamente, não fecha plenamente, não encaixa. Não, mas desse jeito não. Paulo não tinha a mesma visão. Quando eu falei de aconselhamento conjugal, é aqui, é nesse ponto, visões diferentes. Visões diferentes de relacionamento. Paulo não tinha a mesma visão. Aparentemente, a situação lá de trás não estava superada para Paulo, o apóstolo. Ele não entendia ser o momento de dar uma segunda chance a João Marcos, mas o momento de repreendê-lo, de admoestá-lo. Versículo 38 diz: mas Paulo não achava justo. Paulo não achava justo. Irmãos, interessante a colocação do versículo. Um homem como Paulo, que tanto falou de graça, aqui ele se pega à justiça. Paulo não achava justo. Não é justo. Não é justo. Não é justo que ele vá conosco. Não é hora de dar-lhe uma segunda chance. Ele tem que aprender. Esse menino precisa amadurecer. Eu não quero que ele vá conosco. Não é hora. Não sei mais. De bastidores, a Bíblia não fala mais. E até algumas palavras que eu estou dizendo aqui, eu estou tentando construir. Pode ser que não tenha sido exatamente assim, muito possivelmente não tenha sido exatamente assim. Muitas outras conversas, argumentos, tiveram lugar certamente. Mas o fato é que um desacordo se instaurou. Não é justo levarmos este rapaz conosco. Ele se afastou de nós desde a Panfilha. Ele não foi adiante. Ele retrocedeu logo no começo. Não, ele não vai. Ele não vai conosco. Foi assim que aconteceu. Por outro lado, Barnabé estava firme na sua posição também.
aqui o desacordo. Um acordo, versículo 36, um desacordo, versículos 37 e 38, uma cisão, versículos 39 a 41, uma cisão. Houve entre eles tal desavença, irmãos, o texto está falando de dois homens de Deus, mas dois pecadores. É por isso que não existe um São Paulo, nem um São Barnabé. Pecadores foram usados por Deus, instrumentos nas mãos de Deus. Paulo, de forma especial, quando inspirado pelo Espírito Santo, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Paulo escreveu um grande número de epístolas, foi muito usado por Deus, mas era pecador. Ele precisou da graça para ser salvo, senão ele estaria condenado eternamente à separação de Deus. Barnabé precisou do Salvador, dois pecadores. E aqui a natureza pecaminosa deles se manifesta, e a natureza pecaminosa deles é alimentada, de modo que houve uma desavença, e uma desavença tal, aqui é intensificador, a desavença foi muito grande. Uma das páginas tristes da história da igreja, a palavra que desavença em grego deu origem à palavra paroxismo em português. E paroxismo é uma palavra do âmbito da medicina e descreve o momento de intensidade máxima de uma dor, doença ou acesso. Um dos principais exemplos de paroxismo são as convulsões epiléticas, quando a pessoa perde totalmente o controle e convulsiona, por perder o controle de si. A ideia é esta aqui. Originalmente, a palavra estava relacionada à irritação temperamental, conotando o auge de alguma irritação com perda de controle emocional. Discussão acalorada, talvez com gritos, com afrontas. Os dois envolvidos, Paulo e Barnabé. Explosão de ira e de palavras ásperas, dura, a ponto de eles se separarem, a ponto de se instaurar um cisma. Os melhores homens continuam sendo apenas homens. Lá na oração de Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, ele diz: não há homem que não peque. Não há. Não existe nesta terra uma pessoa que não peque. Graças a Deus, graças a Deus. Paulo diz em Romanos: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se conhecia e sabia que ele precisava do Salvador. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra então continua. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos,
você não quer que ele vá, você não quer ele com você, então eu levo ele comigo. Eu levo ele comigo. Barnabé também assumiu a sua posição, eu levo ele comigo. E o texto diz que Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O primeiro destino de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Agora o grupo estava separado. Barnabé foi para Chipre, Paulo não foi. Barnabé com João Marcos, talvez por Barnabé ser natural de Chipre. Quem sabe na primeira viagem missionária Barnabé tenha dito, como um homem sensível que era: olha, Paulo, vamos passar por Chipre primeiro, a minha família é de lá, eu sou natural de Chipre, vamos pregar para os meus familiares. Agora então Barnabé vai com Paulo, com João Marcos para Chipre, e o texto diz que Paulo, tendo escolhido a Silas, um dos notáveis, um dos que foram separados, ele e Judas, foram separados e enviados a Antioquia para lerem a decisão do concílio de Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém, só que Silas entendeu ter um ministério em Antioquia e voltou para Antioquia. E o texto então diz que Paulo escolheu a Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. A parceria entre Paulo e Silas se tornou a parceria oficial. O texto diz que a igreja os encomendou à graça do Senhor. E a partir, irmãos, deste momento, a partir deste ponto, Barnabé e João Marcos não são mais mencionados no livro de Atos. Eles não aparecem mais em Atos. A partir deste momento, Lucas, o médico amado, autor do livro de Atos, seguindo o seu propósito de mostrar a expansão do evangelho até o centro do mundo da época, até a capital do Império Romano, vai seguir o apóstolo Paulo, e nós não ouvimos mais falar no livro de Atos de Barnabé e de João Marcos. Paulo e Silas partem, cumprindo a deliberação do concílio de Jerusalém. Se você observar o versículo 23, o texto diz, versículo 23 do capítulo 15, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, a carta já havia sido em Antioquia, e o texto continua, Síria, o restante da Síria e Cilícia, saudações. Era onde, no momento, aqueles judeus que subiram de Jerusalém sem serem autorizados, haviam ensinado, haviam compartilhado ensinamentos que não eram adequados sobre a necessidade da circuncisão, de se guardar a lei de Moisés. Então estas igrejas haviam sido visitadas por estes irmãos da circuncisão, e era necessário que a comissão passasse, levando os resultados do concílio de Jerusalém, e lesse também na Síria, nas demais igrejas da Síria e da Cilícia, as decisões do concílio. E essas igrejas possivelmente foram plantadas por Paulo no seu momento de reclusão, depois do tempo na Arábia, quando ele se converteu, os 3 anos na Arábia, aquele período onde ele ficou recluso e de onde Barnabé foi chamá-lo. Provavelmente essas igrejas surgiram nesse momento através da obra de Paulo, o apóstolo. Irmãos, então finalizamos o texto. Finalizamos a leitura deste texto, um texto difícil, um texto pesado, que nos mostra que os melhores dos homens estão sujeitos a pecados, a falhas, e se descuidarem, erram e pecam contra Deus. Eu quero finalizar com algumas reflexões. Uma primeira reflexão que eu quero compartilhar com a igreja é a seguinte:
Apenas reflexões, tá, irmãos? Como eu disse, eu tentei reconstruir aqui o ambiente circunstancial, mas o texto não nos traz detalhes. Então a gente não pode ir muito além. Mas alguns pontos que nós podemos tirar. Primeiro ponto, reprimendas têm o seu modo e lugar. É para a gente pensar. Era situação para inflexibilidade? Era situação para inflexibilidade? Se Deus se baseasse em justiça ao tratar conosco, ai de nós. Se Deus se baseasse naquilo que é justo ao tratar conosco, só somos salvos porque Ele nos trata com graça. Lutemos por ser graciosos, como o nosso Deus é gracioso. É o primeiro ponto que eu quero ressaltar. Cuidado com a inflexibilidade. Não seja tão inflexível. Cuidado. Reprimenda tem lugar e tem modo. É claro que nós não devemos, por causa da graça, esquecer da justiça. Mas nós não devemos também, por causa da justiça, esquecer da graça. Precisamos fazer este equilíbrio. É necessário que o façamos assim. Muitas alianças não perduram por causa de inflexibilidade. Muitos casamentos terminam por causa de inflexibilidade. Muitas amizades, sociedades terminam por causa de inflexibilidade. Muitas igrejas dividem por causa de inflexibilidade. Cuidado com a inflexibilidade. Precisamos ter cuidado. Fosse Deus inflexível, não haveria esperança para nenhum de nós. Uma segunda reflexão. Não há notícias de um trabalho conjunto realizado por Paulo e Barnabé após esse momento. Não há notícias. Não é que certamente não tenha mais havido um trabalho entre eles, conjunto, feito pelos dois, mas não há notícias na palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, aproximadamente 6 anos depois deste episódio, Paulo cita Barnabé. E Paulo diz o seguinte: será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de nos fazer acompanhar por uma irmã crente? Quer dizer, será que nós não temos o direito de nos casar, de ter uma família? E ele cita Barnabé. Aí fica a interrogação, por que é que ele cita Barnabé? Será que eles haviam, depois disso, se encontrado, feito algo juntos? Não sei. O texto bíblico não fala de um trabalho conjunto realizado por eles após esse momento. Apenas essa citação aqui em 1 Coríntios 9, versículo 6, onde Paulo fala que Barnabé era semelhante a ele no aspecto de não terem esposas, ou solteiros, ou viúvos. Deus nos perdoa. E nós, pela graça, também temos condição de perdoar nossos irmãos. Deus nos perdoa, nós, pela graça, também temos condição de perdoar os nossos irmãos. Mas cuidado com as desavenças. Cuidado com as desavenças. Elas podem trazer grandes prejuízos para os relacionamentos. Cuidado.
Como a Bíblia não fala, nós não podemos afirmar categoricamente. Mas a Bíblia não fala de um trabalho conjunto realizado por estes dois gigantes de Deus, depois desta circunstância, deste acontecimento aqui, de Atos 15, 36 a 41. As desavenças podem trazer grandes prejuízos para os relacionamentos. Eu tenho ouvido esposas citando palavras que lhes foram dirigidas pelos maridos dezenas de anos depois, com a mesma dor no coração, como se estivessem ouvindo aquelas palavras naquele momento. Palavras ferem, magoam. Eu não penso que Paulo e Barnabé saíram no tapa aqui, sabe, gente? Não penso, não. Mas houve palavras duras. Houve palavras duras. Palavras ferem. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Você pode ferir alguém de forma indelével, de forma inapagável. E a pessoa ferida pode olhar para você até o resto da sua vida, da vida dela, e se lembrar daquele dia, daquelas palavras que foram ditas. Uma terceira reflexão. Os acontecimentos narrados no nosso texto se deram por volta do ano 50 depois de Cristo. O tempo passou, 16 anos se foram, era ano 66 da era cristã. Paulo estava preso em Roma, já pela segunda vez. Nero era o César da época. Nesse tempo, Paulo escreveu 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E no ano seguinte, 67 depois de Cristo, foi morto a mando de Nero. É mais ou menos esta cronologia bíblica. Datas aproximadas, mas 16 anos depois, no ano 66, Paulo escreveu 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Eu peço a você que abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo. Paulo, um ancião, aproximando-se do final da sua vida, ele já estava para ser oferecido como libação sobre o sacrifício, como de fato foi. Mas em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16, o ancião Paulo, ele diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Vamos ler o final do versículo 15 juntos? Dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Eu não mereço a salvação que Cristo me deu, diz Paulo. Eu não mereço. Ele veio ao mundo para salvar pecadores, o Senhor Jesus, e eu me considero o principal. Eu conheço meu coração. Eu sei da minha capacidade de pecar.
e sei de que em muitos momentos eu tenho de fato dado vazão a esta capacidade e pecado contra o meu Deus. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, eu sou o principal, eu sou pecador. E veja que ele coloca aqui no presente, ele não diz eu era pecador, ou eu fui pecador, eu sou pecador, continuo sendo pecador. Tenho em mim toda a condição de pecar. O meu coração continua sendo um canteiro de ídolos, onde sementes brotam, sementes pecaminosas brotam a todo o tempo. Ai de mim se não fosse a misericórdia, a longanimidade, a graça do Senhor. A minha vida é um modelo do que Ele pode fazer. Ele pode salvar pecadores. Ele estava no final de sua vida, ele escreve assim em 1 Timóteo 1, 15, 16. Ele envia essa carta para o pastor Timóteo, convertido lá na cidade de Listra, a primeira viagem missionária. A gente vai para 2 Timóteo. 2 Timóteo, quando ele diz, no versículo 6, no capítulo 4, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele seria executado por Nero. Nós chegamos então nas palavras finais do apóstolo Paulo, quando no versículo de número 11, Paulo escreve dizendo: somente Lucas está comigo. Toma contigo quem, irmãos? Marcos. Somente Lucas está comigo, Timóteo. Toma contigo Marcos. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O ancião Paulo pede a presença de João Marcos, aquele que de forma contumaz foi rejeitado, de forma inflexível foi rejeitado por ele, lá em Atos 15. Timóteo, venha. Eu quero que você esteja comigo, Timóteo. E quero que João Marcos esteja comigo também. Ele me é útil para o ministério. Aqui, irmãos, a segunda prisão que geraria a morte de Paulo. Contudo, em Colossenses, Paulo fala de Marcos como companheiro dele. Na primeira prisão, em Roma, no ano 62, aproximadamente ano 62, João Marcos estava com Paulo. Colossenses 4, versículo 10, o texto fala sobre isso. O problema foi resolvido. Homens de Deus resolvem seus problemas. Homens de Deus tratam das suas pendências. Homens de Deus cuidam daquilo que não foi bem conduzido. Eles reconhecem que erraram e procuram conciliação, procuram refazer, procuram reconstruir. Meu irmão, resolva seus problemas interpessoais. Se você os tem, homens e mulheres de Deus não arrastam problemas interpessoais e deixam o tempo passar indefinidamente. Conserte o que precisa ser consertado, perdoe o que precisa ser perdoado.
É necessário fazer isso enquanto é tempo. Pode ser que amanhã seja tarde. É necessário resolver os nossos problemas. Infelizmente, dureza do coração humano continua se manifestando. Infelizmente, em alguns momentos, os melhores homens manifestam a sua propensão e a sua condição de pecar, e pecam. Tem algo a resolver na sua vida, meu irmão, minha irmã? Tem algo a ser resolvido? Resolva logo. Resolva enquanto é tempo. Faça hoje o que precisa ser feito. A obra prossegue, apesar da dureza do coração do homem. Pode ser que na igreja você já tenha sido magoado em algum momento, e pode ser que você ainda seja magoado na igreja. Pode ser que você tenha sido o causador de mágoa. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é desqualificada por causa disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai mostrar que você e eu somos o principal dos pecadores, mas estamos sendo tratados por aquele que veio buscar e salvar o que se perdeu. Igreja é lugar de gente que está em tratamento. Igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente que foi alcançada pelo perfeito. Paulo diz isso. Não que eu tenha alcançado a perfeição. Não que eu tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Eu prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Igreja é isso. Pessoas que prosseguem, olhando para Cristo, vencendo as lutas e consertando aquilo que num descuido nós fizemos de errado. Eu peço a você que feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, que bênção é saber que apesar da dureza do nosso coração, a obra prossegue. Que bênção, Senhor, é saber que o nosso pecado não nos desqualifica dentro de tudo que nós falamos aqui, Senhor, entendendo neste sentido. O nosso pecado não nos desqualifica para a salvação. É muito bom saber, Pai, que por causa de sermos realmente pecadores, que Cristo se entregou por nós. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, porque eu conheço o meu coração e sei que o meu coração é pecaminoso. Mas obrigado pela longanimidade, pela misericórdia que o Senhor manifestou em mim também. Obrigado por ter manifestado esta longanimidade e misericórdia para com Paulo, para com Barnabé, para com a igreja aqui presente. Ó Deus, obrigado porque a graça que salva é a mesma graça que nos educa para viver no presente século de forma justa, piedosa, sensata.
Queremos, ó Deus, como povo exclusivamente seu, ser de fato zeloso de boas obras. Ajuda-nos, ó Deus, a nos controlar nos momentos quando formos suscitados à ira. No momento quando circunstâncias, ó Deus, nos desconcertarem. Nos momentos quando nos sentirmos, ó Deus, lesados e o nosso senso de justiça se levantar e dizermos, não, isso não é justo, e eu vou lutar por isso, e vou lutar, eu estou certo e não vou abrir mão. Ajuda-nos, Senhor, a ser graciosos. Ajuda-nos, Senhor, a entender que da mesma forma que somos falhos e podemos errar, o irmão que está do nosso lado é falho e pode errar também, de modo a não sermos inflexíveis na falta de compreensão. Quando alguém errar contra nós, ó Deus, ajuda-nos a sermos longânimos, como o Senhor foi longânimo e é longânimo para conosco. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a controlar nossa língua, Pai. Oh Deus, a Tua palavra fala que precisamos refletir antes de falar. Precisamos ter cuidado para não nos irar com presteza. Ajuda-nos, ó Deus, a evitar esses paroxismos, ó Pai, perdendo o controle, e entrando, ó Deus, na natureza carnal e andando na carne, não no espírito. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, não queremos, Senhor, louvamos o Senhor pela paz que temos tido na igreja e queremos ter paz. Ajuda-nos, porque sabemos, ó Pai, que a desavença pode surgir a qualquer momento. Ajuda-nos a estar no Espírito, Senhor, para nos calar quando necessário for, para entender, ó Deus, que a reprimenda tem o seu modo e seu lugar, tem a sua hora. Senhor, abençoa os casamentos, dentro dos lares, ó Pai, onde há comunhão de marido e mulher. Sabemos, ó Deus, que existe tanta condição de opiniões diferentes, porque ali é tudo dividido, é tudo compartilhado, e às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Converte, Deus, o coração dos maridos às suas esposas, as esposas aos seus maridos, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Seja com nossas famílias, Pai. Seja com nossas igrejas, seja conosco como povo do Senhor que somos. E ajuda-nos, ó Deus, a vivenciar a paz para a qual o Senhor nos tem chamado. Em nome de Cristo Jesus, o Príncipe da Paz. Irmãos, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela terra, hoje para todo sempre. Amém.